Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Iniciamos o nosso café com Jesus, um pouquinho de café e muito do nosso Senhor Jesus, o nosso exemplo, a nossa vida, aquele que nos conduz a um caminho reto. Por isso, Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos hoje e te louvamos por toda a tua grandeza. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo que sou, o que tenho, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, consagro o meu coração, consagro a minha família, a minha casa, o meu dia de hoje todo em tuas mãos, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, como é bom a gente começar o dia consagrando a nossa vida a Deus. E neste mover, nós entendemos que a cada dia a Deus cabe nós voltar ao nosso coração, ao proceder de cada um de nós, ao agir de cada um de nós. Lembrando que nós estamos dando continuidade ao abandono, como nós estamos vendo aqui no Catecismo, no número 1851. Nós vimos falar ontem nós falamos sobre o abandono, a incredulidade, o ódio, a rejeição, a zombaria por parte dos chefes do povo. Hoje, dando continuidade, nós vamos estar falando a covardia de Pilatos e a crueldade dos soldados, principalmente a traição de Judas, tão dura para Jesus. A traição de Judas, tão dura para Jesus. Dando continuidade, diante desse mover, lá vamos pegar a nossa palavra em Marcos capítulo 14, versículo 43. Diz assim: ainda falava quando chegou Judas Iscariotes, um dos 12, e com ele um bando armado de espadas e cacetetes, enviado pelos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. Olha só, irmãos. Então, toda a ira, toda a raiva, toda a maldade se uniu ao coração de Judas. Irmãos que motivaram ele a fazer o mal. Ele já estava com isso dentro do seu coração, pelo ter, pelo possuir. Diante das moedas da troca, lembra? Para que ele tivesse o dinheiro, ele entregasse Jesus. Detalhe, irmãos, ele é um dos 12 apóstolos, um dos 12 discípulos. Ora, o traidor tinha-lhes dado o seguinte sinal: aquele a quem o beijar é ele, prendei-o e levai com cuidado. Irmãos, a palavra que nos diz que Judas era um dos 12. E hoje ficou muito forte assim diante desse abandono, dessa palavra dos discípulos abandonarem a Deus, aquele momento, naquela situação. Qual foi o motivo de Judas fazer isso? Ele era uma pessoa desorientada, mal acompanhada. Por isso, queridos irmãos, que às vezes a má companhia, como que fere o coração das pessoas. A má companhia dá mal conselhos. No momento que você está tendo um atrito familiar, no momento que o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu esposo, seu filho, está tendo um momento de decisão e você se aproxima de pessoas erradas. Judas, ele já começou errado se aproximando para que ele entregasse a Jesus. Ele era um dos 12, sabe, irmãos? E ficou muito forte essa traição de Judas. Aquela dor que mais incomoda a nós, para que a gente faça isso, vem de dentro da família. É a intimidade, aquela pessoa mais íntima. E como é difícil você lidar com isso. E quantas pessoas, neste momento, por maus conselhos, por se colocar junto com pessoas erradas, faz o que Judas fez. Neste momento, Judas, ele trai Jesus. Ele trai e logo depois ele abandona. Só que Judas toma um caminho
de o quê? De se autotirar a própria vida, endurecer o coração, para que a gente possa, diante do abandono que Judas fez, de abandonar Jesus com todo o seu coração, pelo ter. Quantas vezes a gente faz isso? E quantas vezes as pessoas fazem isso num casamento? Quantas vezes fazem isso com o pai e a mãe? Pessoas que se abandonam nas drogas, nos vícios, larga todo mundo pelo pecado. Assim, meu irmão, é o abandono também de Deus. Quantas vezes a gente abandona Deus de ir à igreja, abandona de comungar, por traição a Jesus. Aí você começa a olhar a traição dentro da sua casa, né? A traição dentro dos seus familiares, amigos, eu mesmo, né? Como que é o meu agir, meu proceder diante da traição? Será que eu já não traí Jesus, não troquei Jesus pelos meus prazeres da carne? Aí eu começo a olhar agora para dentro da minha família, o agir do meu pai e da minha mãe. Porque se eu traio Jesus, e qual a diferença do meu pai e minha mãe trair? E como que eu devo agir diante de tudo isso? Olha que Jesus nos apresenta aqui mais, continuando que nós já lemos ontem. Mas Jesus tomou a palavra e disse: como a um bandido saístes com espada e cacetetes para prender-me. Entretanto, todos os dias estava convosco, ensinando-os no templo, e não me prendeste, mas isso acontece para que se cumpra as Escrituras. O nosso Senhor Jesus nos dá um caminho aqui nessa palavra. Que muitas coisas acontecem, meu irmão, porque o que está escrito ali para nós. Quantas situações acontecem de adversidades, porque nós não conseguimos enxergar as Escrituras. Nós não conseguimos enxergar a verdade. Mas o Senhor nos apresenta que tudo aquilo que ele estava passando é para que ele vencesse o pecado. É para que ele vencesse a morte. Então era necessário que aquilo acontecesse, porque diante da maldade do coração humano, o proceder de cada um estava sendo com aquilo que estava dentro do coração. Mas como eu agi? Eu preciso me libertar disso. Jesus sabia que para libertar nós disso, ele tinha que enfrentar tudo aquilo. Então, quantas coisas temos dentro da nossa casa, nossa família, dentro do nosso coração, irmão, que nós precisamos enfrentar. Que nós precisamos ultrapassar as barreiras. Precisamos ver qual que é o pecado que eu preciso enfrentar hoje, para que a minha casa, a minha família vença esse pecado. Talvez tenha pecados assim dentro da nossa casa, da nossa família. Hoje, por exemplo, irmão, quantas coisas nós trazemos de tradição, que nós precisamos cortar o laço contra o pecado. O adultério, as drogas, o vício, a mentira, o ódio, o rancor, a falta de perdão. Vamos lá, o casamento ilícito, sexo antes do casamento. Quantas coisas precisamos romper? E precisa ser a partir de mim. A partir daquilo que eu estou entendendo na Escritura. Veja, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho não conseguiu entender, porque eu não consegui entender o que era verdade. Mas hoje eu estou diante da luz, que é Jesus, a humildade do Senhor. E Ele acolheu para nós para nos ensinar a vencer. Eles abandonaram, diz a Escritura ali, a palavra, que naquela hora, então, no versículo 50, todos abandonaram e fugiram. Por quê? Porque eles estão diante de uma confusão, diante de uma traição, diante de um mal, diante de uma agressão. E a atitude de muitos foi essa naquele momento. Mas o Senhor Jesus nos ensina enfrentando o pecado por amor a nós. E eu te convido hoje a colocar a mão no teu coração. Então todo o nosso mover de café com Jesus nos apresenta o Senhor Jesus. Diante de um problema seu, diante de uma situação sua dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, nos seus estudos, você que é jovem, pai, mãe de família, qual a situação que está acontecendo dentro da tua casa hoje? É uma traição? É o divórcio? É o mal-estar? É aquela pessoa que você colocou toda a sua confiança e te decepcionou? Qual que é a situação? Mas, meu irmão, eu te convido a caminhar com Jesus, enfrentar essa situação do abandono hoje com Jesus. Mas nós temos que se lembrar que se nós se colocarmos como os discípulos, nós podemos também fazer como Judas. Qual é a situação que eu tenho enfrentado hoje? Eu estou do lado com o Senhor, sendo traído? Ou eu estou traindo? Diante dessa traição de Judas, qual é a dor que o Senhor precisa curar hoje no seu coração? Que o Senhor precisa libertar hoje? O Senhor me colocava hoje, que nós vamos ver até no Lectio Divino daqui a pouco, a falsidade. Como é difícil a falsidade. Como é difícil esse mal, essa palavra falsidade. Está lá no versículo 57.
Levantaram-se então alguns e deram este falso testemunho contra ele. Quantas coisas têm se levantado com falsidade na sua casa. Mas hoje, Senhor, eu peço que liberte o nosso coração de toda a falsidade, através desse café com Jesus, através da Tua presença, Senhor. Liberta o nosso coração da falsidade, de toda a falsa humildade, de toda a falsa caminhar com Jesus, de todas as falsas situações. Vai libertando, Senhor, de todo esse mal, para que nós consigamos vencer. Sabe, irmãos, e como que eu vou vencer essa situação hoje dentro da minha casa, dentro do meu coração, na minha família, para que eu não abandone o Senhor? Seja fiel a Deus. Não abandone o Senhor por causa dos pecados. Não deixe de caminhar com o Senhor porque eu traí Jesus adulterando. Eu traí Jesus fazendo sexo antes do casamento. Eu traí Jesus mentindo. Corre, confessa e retorna. Ah, não consigo confessar porque eu sou amigado hoje, eu não estou num casamento, não sou um casamento ilícito. Vai à Santa Missa. No momento ali da comunhão eucarística, comunga Jesus com o coração. Mas pede, Senhor, me ajuda a sair desse pecado. É assim, meu irmão, assim que nós vencemos, com aquilo que Deus nos fala, o que está escrito. E a verdade tem coisas que é preciso a gente ouvir para que a gente mude de vida. Judas, ele continuou nesse pensamento do de que Jesus não era realmente o Filho de Deus. Ele podia até ter pensado, se for realmente Deus, ele vai reagir de uma forma diferente. Mas ele percebeu que, conforme o mover com as Escrituras, Judas foi entendendo que Jesus estava vencendo, não era a riqueza do do poder, mas vencendo o pecado. E eu creio, meu irmão, que faltou para Judas a humildade. Que hoje o Senhor derrame no nosso coração a humildade, Senhor, para que a gente vença todo o pecado. E que a gente não abandone o Senhor por causa do meu pecado, dos prazeres da carne, do dos vícios, daquilo que tira da Tua presença. Como muitos os abandonaram, mas de 12, 11 depois voltaram, arrependidos. Dai-nos, Senhor, essa força, diante dos nossos pecados, não condenar ninguém, mas olhar para dentro de nós e a pequenez do irmão. Que Deus nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.